Olá, meus queridos, graça e paz, que a bondade de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês de uma forma inequívoca, maravilhosa, gloriosa, grandiosa. E eu volto novamente, depois de um tempo sem postar nada, eu volto novamente com uma palavra de fé, uma palavra revelada, uma palavra reformada, uma palavra viva para a tua alma. E hoje eu quero fazer menção de um texto fantástico, por demais conhecido na Bíblia Sagrada, um texto muito explorado pelos teólogos, pelos exegetas, pelos eruditos, por aqueles que dizem amar as Sagradas Escrituras. E esse texto é um texto que você conhece de cor, conhecido como o texto áureo da Bíblia. João 3:16, é exatamente esse. João 3:16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. E a minha palavra é curta, mas a minha palavra é sobre generosidade. Uma palavrinha que quem sabe está em desuso, ou quem sabe está esquecida por muitos, ou quem sabe você simplesmente a ignora. Princípio da generosidade. Este princípio, ele começa no céu. Inclusive, um dos atributos de Deus é a generosidade. E Deus foi tão generoso para conosco, que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Paulo diz assim, que o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não merecíamos, não tínhamos direito a nada. Éramos herdeiros por natureza do inferno, devido à nossa condição pecaminosa, herdada dos nossos pais primitivos, Adão e Eva. Princípio da raça humana, da criação. Agora sim, Deus foi tão generoso para contigo, para comigo, para conosco, que Ele deu o melhor. Isso se chama generosidade. É um dos atributos de Deus. Deus é um Pai, um Criador, um Senhor generoso. Senhor das nossas vidas. E sabe, o mais intrigante, o mais incrível, o mais espetacular, maravilhoso, glorioso, tremendo, é que Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu a primícia. Ele deu o mais valioso. Ele deu o mais caro. Ele deu o especial. Ele deu o único que Ele tinha, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós em remissão dos nossos pecados. E é esta a razão que nós fazemos menção desse texto, porque o texto, ele usa uma expressão muito forte. Ele diz que Deus amou, e porque Ele amou, Ele deu. Ele deu, diz o texto. Ele não dá, Ele não daria, Ele não dará. Ele fala no presente que Ele deu o melhor, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para nos franquear a entrada na glória eterna, na Nova Jerusalém, no céu, no paraíso eterno, aonde as ruas são de ouro, muros de jaspes, rio cristalino, a árvore da vida no meio da cidade, o trono glorioso, poderoso, majestuoso do nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora, porque o aceitamos também nosso Pai, para aqueles que aceitamos a Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, para todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Eu quero destacar aqui algumas coisas importantes, rapidamente. A generosidade de Deus. Deus deu o melhor por nós. E você? O que você tem dado a Deus? O que você tem dado ao Senhor Jesus? O que você tem entregado no altar de Deus, na presença de Deus, tem sido o melhor? O teu melhor?
Olha, eu gostaria de chamar a atenção para você uma coisa. Não confunda as coisas e entenda o meu ponto de vista bíblico, cristocêntrico e, sobretudo, 100% espiritual. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de ouro, de prata. Eu não estou falando aqui de carro, de casa, de terra, de herdades ou heranças ou patrimônio. Não, eu não estou falando aqui de coisas materiais, efêmeras, passageiras, coisas podres, coisas que se terminam aqui, coisas que você não poderá levar para a eternidade ou para dentro de um túmulo, de uma sepultura. Não estou falando da sua caderneta de poupança. Não estou falando dos seus dólares, não estou falando das suas ações na Bolsa de Valores, eu não estou falando do seu patrimônio monetário, não, social, tecnológico. Eu não estou falando, querido, aqui de status. Não, eu estou falando de algo muito superior. Eu estou falando de valores espirituais. Eu estou falando de riqueza espiritual. Eu estou falando de vida eterna. Eu estou fazendo menção de uma vida além da morte, além dos portais eternos. Quando Jesus pergunta, o rico chega no seio de Abraão, ou pelo menos consulta a Deus, dizendo: Senhor, não permita que meus entes queridos venham para onde eu estou, mas somente permite que Lázaro, que está no seio de Abraão no paraíso, ele vá lá na terra e anuncie aos meus aonde eu estou, o meu fim, a minha trajetória de benesses, de lucros, de patrimônio na terra, não serviu para nada. Permite que Lázaro desça lá, para que amoeste-os, avise-os, para que eles não venham para onde eu estou. E o Senhor é muito contundente quando diz assim: amigo, na terra você teve a oportunidade de escolha, de decisão e não o fez. Na terra você teve tudo o que você quis. E Lázaro era pobre, mendigo, miserável, porém ele tinha uma riqueza que você não tinha. Ele tinha, aleluia, ele tinha simplesmente uma herança além da morte, uma herança espiritual. Ele tinha uma certeza que você não tinha e não tem, e não terá jamais, porque agora você já está na perdição. O Lázaro está no paraíso e você está do outro lado, na perdição, no Hades. Não tem como inverter isso. Querido, hoje você tem a oportunidade, hoje você tem a melhor delas, de ser uma pessoa generosa e dar a Jesus, dar a Deus, entregar ao Espírito Santo o teu melhor. E você me perguntaria: cara, pastor Wilson, pastor, o que é o meu melhor? O meu dízimo? Uma oferta especial? Uma doação para a obra missionária? Um patrimônio entregar na igreja? Não. O que você tem de maior valor está dentro de você. É a sua alma, o seu coração. E hoje você tem a oportunidade de ser generoso com você mesmo e dizer à sua carne: não mais para o pecado, não mais para as trevas, não mais para o mundo, e sim para Deus. E dizendo: Deus, eu quero retribuir a tua generosidade para comigo, dando o teu filho amado para morrer por mim na cruz, e eu quero retribuir essa generosidade, entregando a minha vida a ti, o meu coração a ti, a minha alma a ti, o meu tempo a ti. Eu quero retribuir-te, entregando a ti a minha inteligência, a minha sabedoria, os meus títulos, né? Tudo aquilo que eu tenho angariado ao longo da minha vida, seja por conta da minha inteligência que tu me deste, a minha criatividade, ou por conta da sabedoria que está dentro de mim, na minha mente, tudo que tu me deste, mas eu quero generosamente entregar tudo isso a ti. Quero dar tudo isso a ti. Eu quero simplesmente te dizer:
Jesus, que eu quero ser generoso contigo, entregando a minha vida inteiramente a ti. Então, primeiramente, entrega a tua alma, o teu coração, a tua vida ao Senhor. Pastor, eu já sou crente, já sou cristão, eu sou religioso, eu já frequento uma igreja. Querido, isso não serve para absolutamente nada. O segredo da generosidade está em reconhecer-se pecador, reconhecer-se débil, fraco, pequeno, limitado e 100% dependente da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse em João 14, eu vou preparar lugar e eu vou vir outra vez para levar os generosos comigo, para que onde estiver vocês estejam também. Seja generoso entregando a sua vida a Jesus. É claro que a igreja precisa da ajuda, da sua contribuição, das suas finanças. Porém, a igreja precisa e não pode obrigar-te. Esse é o segundo ponto. Você precisa aprender a ser generoso de uma forma natural, pessoal, voluntária e abençoar a obra de Deus. Mas isso depende de você. Você não pode ser coagido, obrigado, intimidado, ludibriado, enganado com essa história que se você der, Deus vai te dar, que se você fizer, Deus vai fazer. Isso é história, isso é balela, isso é conversa fiada, isso não tem base em cunho bíblico. A generosidade tem que partir de dentro do coração. Seja generoso com a tua família, ame a tua família, ame os teus filhos, respeita a tua esposa, o teu esposo, o teu lar, que é um pedacinho, ou deve ser pelo menos um pedacinho do céu. Seja generoso com a tua família, seja generoso com a casa de Deus, não perca os cultos. Hoje o evangelho está tão banalizado, hoje as pessoas perderam o desejo de estar na casa de Deus, quando o salmista Davi disse, eu me alegrei com aqueles que me diziam, a casa do Senhor iremos nós. A Bíblia diz que até o pardal encontrou prazer em fazer a sua casa, o seu ninho, junto aos altares do Senhor. E o Senhor diz, a minha casa será chamada casa de oração. Então, querido, seja generoso com a casa de Deus também. E, sobretudo, seja generoso para com aqueles que te cercam. Aprenda a ser uma pessoa abençoadora. Honre a Deus com teus bens, com a tua herança, com o teu dinheiro, com a tua saúde, com a tua vida, com a tua alma, com o teu conhecimento. E seja generoso com aqueles que estão perto de você, que às vezes não tem como sobreviver ou sair de alguma situação obscura, difícil, sem que nada te pressione e te peça, mas deixe que o Espírito Santo toque no seu coração e você possa ter um pouquinho de generosidade para abençoar aqueles que te cercam, inclusive alguns da tua família. Quem sabe o seu pai, a sua mãe, que te geraram, te ensinaram, te criaram e hoje você é tão ingrato para com eles. Quem sabe com a tua esposa, que te cuida, que te respeita, que te ama, e você não tem o mínimo de sensibilidade para entender o lado da sua esposa em todas as áreas, física, emocional, espiritual, social. Seja generoso com teus filhos. Leva os teus filhos tomar um sorvete, dar um passeio. De vez em quando leve-os no cinema, assistir algo sadio. Leva os teus filhos a dar uma volta, conversa com eles. Sorria com eles, não seja uma pessoa ranzinza, metódica, seca, não. Seja generoso com teus filhos, porque a Bíblia diz que os teus filhos são herança do Senhor e você vai ter que prestar conta desta herança um dia. Seja generoso com teus filhos. Seja generoso com teu marido, minha irmã, mulher de Deus. Seja uma pessoa compreensiva, seja uma pessoa amável, romântica, meiga, carinhosa. Claro, sobretudo, seja uma pessoa de diálogo. Eu diria isso para ambos, vice-versa. E que Deus te abençoe. E que esta palavra encontre guarida no seu coração.
e que você aprenda a ser uma pessoa generosa, porque Deus deu o melhor para você. Dá o teu melhor para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus coloque as suas mãos sobre a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu ministério, e prospere e abençoe em tudo para a glória do seu nome. Deus abençoe você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Pastor Wilson Nascimento, Igreja Ágape, Barcelona, Espanha, para o Brasil e para o mundo.